Alô, glória a Deus, aleluia. Feliz Dia dos Pais. Hoje é Dia dos Pais. Glória a Deus. Que o Deus continue derramando sobre a sua vida, você que é pai, você que é mãe, né? Que Deus continue derramando sobre você a sabedoria, a ousadia, a coragem, a força de estar ensinando e educando os seus filhos. Não aquela força de passar ou delegar a educação dos seus filhos para a escola, para a igreja, para babá, para o celular, para a televisão, não. Que você possa continuar educando os seus filhos, gastando tempo com seus filhos, passando tempo com eles, permitindo que eles se acheguem até você e que você esteja acessível, com tempo, para ouvir o que eles têm a te dizer e para fazer por eles o que é melhor para a vida deles. Não o que eles querem, não o que eles querem, mas o que eles necessitam para serem homens e mulheres melhores. Homens e mulheres de caráter, de princípio. A palavra de Deus, ela nos diz que nós, que somos pais, precisamos ensinar aos nossos filhos o caminho que eles devem andar. E quando nós ensinamos isso a eles, eles não se desviam mais. Provérbios capítulo 22, versículo 6, ele diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Em outra versão da mesma palavra, do mesmo trecho da palavra de Deus, diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós somos chamados para ser os profetas, os sacerdotes, os professores da palavra de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Nós somos chamados para ser, como pais, aqueles que vão ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, aqueles que vão ensinar princípios de caráter, princípios de moral, princípios de família, princípios do que é certo e do que é errado. A palavra de Deus, ela nos diz que Deus nos dá o direito, a honra de sermos pais, de gerarmos filhos. E a partir dali, começar a gerar discípulos para Deus. Nós somos chamados para ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, para conversar com eles, meditar com eles, incutir na cabeça deles a palavra de Deus. Lá em Mateus, se não me engano, Mateus capítulo 7, versículos 11 a 13, a palavra de Deus diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois essa é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Eu quero repetir o versículo 11 que diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês,
que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Sabe? A palavra de Deus, ela nos chama para que a gente dê aos nossos filhos coisas boas, para que a gente ensine aos nossos filhos coisas boas, para que através dos nossos exemplos como homens normais e falhos que a gente é, que erra, que peca, mas apesar disso a gente possa ensinar aos nossos filhos caráter, princípios cristãos, não só através do dinheiro, como muitos fazem, que através do dinheiro, através do muito trabalhar, através do muito dar aos filhos, acham que estão fazendo boas coisas. Muito mais do que o seu dinheiro, muito mais do que aquilo que você pode conquistar para os seus filhos, uma boa faculdade, uma boa casa, um bom carro, boas férias, os seus filhos querem educação, os seus filhos querem tempo de qualidade, os seus filhos querem enxergar no pai deles honra, caráter, princípios morais. As crianças, elas precisam aprender limites e elas precisam aprender conosco, que somos pais. Da mesma forma como Deus age conosco, nos exortando, nos colocando no caminho, sempre de braços abertos para nos receber quando a gente cai, quando a gente peca, quando a gente erra. É assim como um pai perfeito que nós, apesar das nossas falhas, nós vamos agir com os nossos filhos. A palavra de Deus nos diz, no livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 20 e 23, a palavra de Deus nos mostra como é ser um pai perfeito. Como é ser um pai amoroso que permite que os seus filhos tomem as suas próprias decisões, que permite que, apesar dos conselhos dados, das orientações dadas, permite que os seus filhos vivam a vida de acordo com aquilo que eles acham que deve viver. E quando os seus filhos voltam, às vezes quebrados, às vezes destruídos, desmantelados, nós como pais, catamos os cacos, refazemos o vaso e tocamos a vida em frente. Lucas capítulo 15, versículos de 20 a 23, ele fala assim: a seguir o filho levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos-nos, porque esse meu filho estava morto, esse meu filho estava perdido, e esse meu filho retornou a casa. Esse meu filho reviveu. Assim é o Pai perfeito. Assim é como Deus faz conosco. Todas as vezes que nós nos arrependemos dos nossos pecados, todas as vezes que nós metemos os pés pelas mãos, todas as vezes que nós fazemos burrada na nossa vida, a gente se arrepende, a gente volta para Deus e Ele nos recebe com um sorriso nos lábios, com os braços abertos. Ele diz: filho amado, volte para o seu pai. Sabe, nós somos chamados para ser esse pai perfeito, apesar das nossas falhas. O meu pai, por exemplo, ele tinha um problema muito sério de alcoolismo. Ele viveu praticamente a sua vida toda com esse problema de alcoolismo, mas o meu pai, ele me ensinou
a mim e aos meus irmãos. Ele nos ensinou a sermos honestos. Ele nos ensinou em seu trabalho a não pegar nada que não fosse dele. Ele nos ensinou em sua vida, no seu cotidiano, a tratar as pessoas bem, a ser educado, a respeitar os mais velhos. Quando ele bebia, que era um problema que ele tinha, era outra história. Era uma falha de caráter que meu pai tinha. Infelizmente, meu pai já faleceu, mas ele nos ensinou como é ser um cidadão. Meu pai fez tudo por nós, tudo que ele pôde fazer. Assim como Deus faz por nós que somos seus filhos. Ele faz tudo o que ele pode fazer, ele envia pessoas para falar conosco da sua palavra. Ele enviou o seu Filho amado para morrer na cruz e pagar o preço pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Como um pai amoroso que quer retirar o filho de uma situação difícil, Deus nos pega no colo e nos dá tudo o que nos é necessário para que a gente se arrependa do nosso pecado e retorne aos caminhos dele. Mas mesmo assim, como filhos rebeldes, muitas vezes nós viramos as costas para Deus, do mesmo jeito que os nossos filhos fazem conosco. Quando chega numa certa idade, nossos filhos já acham que são donos da verdade e que sabem cuidar das suas próprias vidas. E nós, como um pai perfeito, como Deus faz conosco, nós temos a obrigação de permitirmos que os nossos filhos sigam os seus caminhos. Permitirmos que eles conheçam aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Permitirmos que eles olhem para Deus e vejam em Deus o Pai perfeito. Que eles olhem para nós e vejam um Pai imperfeito que se esforça para fazer por eles aquilo que o Pai perfeito pede que a gente faça. Que nós, como pais perfeitos, possamos ser sacerdotes dentro da nossa casa. Possamos ter o posicionamento de falar, olha, aqui dentro de casa nós vamos aprender aquilo que Deus diz, aquilo que Deus manda, aquilo que Deus fala. No livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 15, nós vemos Josué falando com o povo de Israel que estava querendo seguir a outros deuses. E Josué chega para o povo e fala o seguinte: se porém não agrada a vocês servirem ao Senhor Deus, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Sabe, quando nós tomamos uma atitude, uma postura de sacerdotes dentro da nossa casa, quando nós ensinamos a nossa família, os nossos filhos, os princípios de Deus, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos virando para o mundo e estamos nos posicionando e dizendo para eles: eu e a minha casa serviremos ao Senhor nosso Deus. Eu e a minha casa faremos aquilo que o Senhor nosso Deus manda que a gente faça. Enquanto os nossos filhos viverem debaixo do mesmo teto que nós temos a obrigação de colocá-los nos caminhos do Senhor. Temos a obrigação de conversar com eles e mostrar para eles como é servir ao Senhor, como é andar nos caminhos e nos princípios da palavra de Deus. A partir do momento que eles tomam as suas decisões e passam a viver as suas próprias vidas, aí a gente entra naquele princípio que diz que a salvação é individual. Nós não podemos salvar os nossos filhos. Eles, por si só, é que deverão tomar as atitudes e as decisões de poderem andar nos caminhos do Senhor e serem salvos.
Mas enquanto nós temos condição, nós precisamos instruir os nossos filhos na palavra de Deus. Precisamos ensinar os nossos filhos naquilo que Deus colocou para nós, naquilo que Deus nos manda fazer. A palavra de Deus nos diz que os nossos filhos são heranças do Senhor na nossa vida. Os nossos filhos são flechas na mão de um guerreiro. Deus nos compara a um guerreiro que utiliza os filhos para lançá-los mais adiante, para que eles sejam melhores do que nós, para que eles andem melhores, em caminhos melhores do que nós, não para que eles não passem pelos problemas e pelas dificuldades da vida, não, porque a nossa obrigação é criarmos em nossos filhos guerreiros, homens e mulheres fortes, que vão enfrentar as tribulações da vida, sabendo que eles têm à sua direita e ao seu redor um Deus maravilhoso que cuida deles. É isso que nós precisamos fazer como pais. Porque é assim que Deus age conosco. Deus entregou a sua palavra e colocou a sua palavra em nossos corações, justamente para que nós possamos examinar as Escrituras, examinar a palavra de Deus, e sabermos que nós podemos passar por essa vida com um Pai amoroso que nos sustenta com sua mão poderosa, que nos mantém de pé, que aumenta a nossa fé e nos mostra, nos diz: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque o meu filho venceu o mundo. Vocês também podem vencer. Se nós andarmos em Jesus, nós podemos vencer as dificuldades desse mundo. E como um Pai amoroso, Deus nos ensina essas coisas, mandando para perto de nós pessoas que nos ensinam, nos falam, que pregam para nós a palavra de Deus. E nos dizem como Deus age, como Deus faz, como Deus anda. No livro de Provérbios, no capítulo 20, no versículo 7, nós lemos assim: o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. O homem que é justo, ele tem em seus filhos a felicidade. Ele é inspiração para os seus filhos olham para ele e se sentem orgulhosos do pai que tem, se sentem orgulhosos porque podem se espelhar numa pessoa que ensina para eles princípios básicos para que eles possam seguir a sua vida. Como tem sido a sua paternidade para os seus filhos? Como os seus filhos te enxergam como pai? Você já parou para perguntar a eles como eles olham para você, como eles te enxergam como pai? Muitas vezes é bom que a gente faça esse exercício de perguntar aos nossos filhos como está, como que nós estamos nos saindo como pais. Porque isso faz com que a gente possa modificar algumas coisas em nossas vidas que estão erradas. E que a gente acha que está agindo de forma correta. Nós vemos homens na Bíblia que foram excelentes homens, excelentes guerreiros, foram excelentes reis, mas foram péssimos pais. Davi é um exemplo disso, péssimo pai. O sacerdote Eli, também péssimo pai, um grande homem de Deus, mas péssimo pai. Permitia que os seus filhos abusassem do poder de serem sacerdotes. Então nós precisamos entregar a nossa vida como pais, entregar a nossa vida nas mãos de Deus e pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus paciência, ousadia, coragem para sermos bons pais. Para levarmos os nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor, para levarmos os nossos filhos a olhar para Deus e enxergar em nós a paternidade de Deus. Então você que é pai, você que é mãe, hoje é um grande dia para que você possa meditar na palavra do Senhor e perguntar para Deus: Pai,
Eu tenho feito um bom trabalho como pai? Eu tenho feito um bom trabalho na minha vida de pai, no meu papel de pai? E permitir que Deus te exorte, que Deus te ensine, que Deus te abençoe para que você possa levar os seus filhos até o conhecimento de nosso Pai. Hoje eu parabenizo a todos os pais, a todas as pães. Hoje eu parabenizo a todos aqueles que tiveram a hombridade, a honradez, de além de fazerem os seus filhos, serem pais verdadeiros para eles. Hoje eu recebi uma mensagem que eu achei muito interessante, e a mensagem dizia assim: Pai, feliz Dia dos Pais é para aqueles que realmente são pais e não para aqueles que fazem filhos. É para aqueles que criam filhos. Porque hoje em dia nós estamos chegando numa época em que cada vez mais os pais não têm responsabilidade. Eles simplesmente fazem filhos. Mas na hora de criar, eles fogem. E nós vemos várias mães sozinhas, cuidando dos seus filhos. Porque os pais não foram homens suficientes para assumir a paternidade e criar os seus filhos. Nós estamos vivendo vidas, estamos vivendo tempos em que os pais se separam das mães, vão embora e simplesmente acham que por mandar uma pensão ou um valor em dinheiro, já cumpriram com o seu papel. Só que esse valor em dinheiro não vai criar em seu filho o caráter, a educação que eles precisam. Seria muito melhor que você não tivesse dinheiro nenhum no seu bolso, mas que você tivesse presente na vida do seu filho. Seria muito melhor que você não tivesse valor nenhum para dar ao seu filho, mas que você fosse um pai presente, um pai amoroso, um pai que gastasse tempo para ensinar ao seu filho valores, caráter, educação. Que o dia de hoje nos leve, seja um dia para que a gente possa meditar e pensar nas coisas de Deus, como Deus nos vê como pais. Qual o projeto de Deus na nossa vida como pai? O que Deus espera de nós como pai? Que a gente possa entender que Deus espera que a gente leve os nossos filhos até a presença dEle. Que a gente leve os nossos filhos a estar com Ele, a andar nos caminhos dEle. Muito mais do que levar os nossos filhos a grandes faculdades, a grandes conhecimentos, Deus espera que a gente leve os nossos filhos até a presença dEle. Em nome de Jesus. Feliz Dia dos Pais! Que você tenha um dia maravilhoso e abençoado na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder, assine o nosso canal. Nos ajude a levar essa palavra a muitos lugares, muito mais longe. Seja um missionário de Deus. Pegue essa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Em nome de Jesus. Seja abençoado, seja uma bênção. Em nome de Jesus. Um conselho para os filhos. Está lá em Provérbios, no capítulo 6, no versículo 20. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família. Por onde quer que você vá, onde quer que você esteja, seja você uma bênção, principalmente dentro da sua casa, com os seus filhos. Seja você uma bênção, em nome de Jesus.
Abreijos para você e até o próximo vídeo.